Boa tarde, quarto ano. Na aula de matemática de hoje, nós vamos fazer a correção da tarefa que eu dei a aula passada para vocês, tá? No caderno de exercícios complementares. Eu vou deixar, junto com o vídeo, uma foto da lousa. Eu fiz a lousa com a correção, tá? Dos exercícios. Então, eu vou deixar a foto para vocês poderem escrever com mais calma toda a correção, tá bom? Bom, começando pelo exercício 17, vocês tinham a seguinte situação. A Ana Luzia foi a uma loja comprar um fone de ouvido. Veja no quadro abaixo as opções de pagamento que a loja oferece. Depois, complete o quadro com o total a pagar em cada uma dessas opções. Então, vocês tinham aí a primeira opção. A primeira parcela, ela não dava nada, tá? R$0. E na segunda parcela, ela pagava R$190, tá ok? Então, o total a pagar, você vai pegar 0 mais 190, que vai dar 190. Então, lá no total a pagar, preenche com 190. Segunda opção, ela dá uma parcela de R$94 e a segunda parcela de R$94 também. Qual vai ser o total? 94 mais 94, que totaliza R$188, tá bom? Então, primeira opção, 190, segunda opção, 188. No item A, ele fala o seguinte, na primeira opção, qual operação de adição você fez para encontrar o total a pagar? A operação, então, você vai colocar 0, o sinal de mais e o 190, que foi essa conta que você fez, 0 mais 190, tá? Na letra B, ele pergunta o nome da propriedade da adição que está relacionada com a conta que você fez no item A. Quando aparece o 0 em uma das parcelas, né, da adição, a gente tem um elemento neutro. O 0 é o elemento neutro da adição. Então, toda vez que você encontra o 0 em alguma das parcelas da conta, ele vai ser, então, a propriedade do elemento neutro, tá certo? Vamos nos lembrar disso, tá? O exercício 18, ele vai trabalhar com a invariância da subtração. A propriedade da invariância é aquela em que a gente soma ou subtrai o mesmo número do minuendo e do subtraendo. Então, por exemplo, a Thales convidou alguns amigos para ir até sua casa e encomendou 65 empadinhas. Ao final da visita, Thales percebeu que havia sobrado 28 empadinhas. E a pergunta é descobrir quantas empadinhas foram consumidas, só que usando a propriedade da invariância. Para esse exercício, existem várias respostas possíveis. Na lousa que eu fiz de correção, vocês vão perceber que eu fiz o seguinte. Como era 65 mais 28, o que eu fiz? Eu aproximei o 28 para 30. Então, fiz 28 mais 2. Se eu fiz 28 mais 2, eu tenho que fazer também o 65 mais 2. Então, eu coloquei lá 65 menos 28. Fiz a setinha mais 2 mais 2. E aí ficou, então, 67 menos 30. Que aí fica mais fácil. Quando eu arredondo, né, um deles, vai ficar mais fácil para eu poder fazer a conta. Então, 67 menos 30 dá 37. É mais rápido eu fazer dessa forma do que eu montar a conta e resolver 65 menos 28. Não haveria problema nenhum de você montar a conta, só que nesse exercício não podia montar a conta. Ele queria que você resolvesse pela invariância, tá? Na lousa tem a correção de como tem que ser resolvido. A sugestão que eu dei, tá? Que eu fiz com mais 2. E aí, então, no final foram consumidas 37 empadinhas, ok? No exercício 19 é o seguinte. Fernando utilizou uma cédula de R$100 para pagar sua compra na padaria e não recebeu troco. Se ele deu R$100 e não recebeu troco, significa que a compra dele custou R$100. Então, na letra A, ele queria que você representasse a situação completando a operação. Então, vocês vão ter que colocar 100 menos 100. A compra foi 100, ele pagou com 100, resultado 0. Ele não teve nada de troco, tá bom? E na letra B, qual propriedade da subtração está relacionada com a operação que você escreveu? Quando minuendo e subtraendo são o mesmo número, a gente tem a propriedade da anulação, tá?
50 menos 50, 34 menos 34, 28 menos 28, tá? Porque vai dar zero. Essa é a propriedade, então, da anulação. Um número anula o outro. É como se cancelasse a conta, tá certo? Vamos lá. Exercício 20. João tinha R$ 842 na poupança e precisou retirar dinheiro dessa conta para algumas emergências. Veja no quadro a seguir as anotações que ele fez. Então, o valor que ele tinha era de R$ 842. O primeiro dia, ele retirou R$ 167. Fazendo a conta, vocês descobrem que restou 675. Esse era o primeiro valor que vocês tinham que preencher no quadro. Depois, no segundo dia, ele tirou R$ 425. 675 menos 425, o segundo valor que vocês preenchiam aí era 250. O valor retirado no terceiro dia, na verdade, tem um erro aí de impressão no livro, que é terceiro dia, tá? Ele tirou R$ 250 no terceiro dia. Se tinha sobrado 250 e ele tirou 250, no final ele ficou com zero. Então, a tabelinha vai ficar assim, ó. Tá? Eu fiz essas anotações todas na lousa para vocês poderem copiar, tá bom? Então, na letra A, complete o quadro. Vocês vão completando o quadro fazendo as contas. Na letra B, ele pergunta se você usou alguma propriedade da subtração. E qual? Aqui, na verdade, é assim. Você pode usar a propriedade da invariância na primeira retirada, na segunda retirada, tá? Só que eu acho que a propriedade mais visível da subtração que tá nesse exercício é a propriedade da anulação. Quando chega lá que sobrou 250 e ele retirou 250, eu acho que essa propriedade tá mais clara para vocês, tá? Então, a resposta seria sim, você usou a propriedade da anulação quando você fez 250 menos 250, tá? Isso tá tudo escrito na foto da lousa que tá em anexo aí para vocês. E página 21. Ai, desculpa. Página 20 não, exercício 21 da página 86. Vocês têm uma outra tabela, tá? Que é as compras da Sônia. Ela foi ao supermercado e fez aí as compras. De um lado, vocês têm os preços reais. Do outro, ele quer o preço arredondado, tá? Exceto os R$5 que ele deixou como R$5 mesmo. Mas a partir da caixa de sabão em pó, ele arredondou. Então, 13 mais perto do 10 do que do 20. Então, ficou R$10. R$9 é mais perto do 10, arredondou para 10. E vocês tinham que continuar fazendo os arredondamentos. 17 tá mais perto do 20, então arredonda para 20, tá? O 32, mais perto do 30, arredonda para 30. 24 tá mais perto do 20 e o 18 também tá mais perto do 20. Então, a tabela ficou 5, 10, 10, que já tinha. Depois, 20, 30, 20 e 20. Escrevam reais na frente, tá? Importante colocar a unidade de medida. Na letra A, use os valores arredondados para estimar o valor total da compra e responda. Sônia irá ultrapassar o limite que esperava gastar? Ela esperava gastar R$100 no supermercado. Quando a gente soma os preços arredondados, e nisso a gente tem que incluir o 5, tá? Mesmo que ele não é arredondado, mas ele tá na tabela dos arredondados, ficaria 5 mais 10, mais 10, mais 20, mais 30, mais 20, mais 20, né? Dá R$115. Ou seja, vai passar. Ela estava esperando 100, gastou 115. Ai, mas 115 nem é tanto assim. Mas se ela tinha uma previsão de 100, passou de qualquer jeito, tá bom? Então, Sônia irá ultrapassar o limite que esperava gastar? Sim, ela irá ultrapassar em R$15 o valor que ela esperava. Aproximadamente, porque a gente fez valor arredondado. Na letra B, ele queria que vocês calculassem o preço real da compra. O preço real é 118. Quando você soma lá 5, 13, 9, 17, 32, 24 e 18, dá R$118 a compra dela. Na letra C, ele pergunta o seguinte: a estimativa que você fez está correta? Explique. Na estimativa deu 115 e o preço real deu 118. Isso significa que está correto, tá? Porque o 118 está bem próximo do 115, né? Então, já que 115 é valor
aproximado, a estimativa está correta, tá bom? Então, na letra C, sim, porque de qualquer forma ela vai ultrapassar o limite, ficou comprovado que ela vai ultrapassar o limite, e o 18 é bem próximo do 15, tá bom? Essa foi a correção da tarefa da aula passada, tá bom? A tarefa de vocês de hoje são as páginas 231 e 232. Na 231, exercício 1, vocês têm vários números e ele quer que vocês montem contas de adição que o resultado dê 100, tá? Usando de 2 ou 3 números, de 2 a 3 parcelas, tá bom? De 2 a 3 parcelas. Aí depois embaixo vem, compare suas respostas com a de um colega. Infelizmente não tem como a gente fazer isso por enquanto, tá? Quando a gente voltar aí às nossas aulas presenciais, vamos retomar isso daí para a gente poder comparar os resultados. Então, façam o exercício 1 e o exercício 2, lá da 232, vocês têm aí umas caixas de materiais escolares que uma professora reservou. E aí, na letra A, ele quer saber o total de materiais. Então, vocês peguem todos os valores que vocês têm aí, 113, mais 89, mais 225, mais 77. E dá o total de materiais. Quantas borrachas há a mais que lapiseira? Quando a gente faz comparação, a gente tem que fazer uma subtração. Então, borrachas são 225, lapiseira 113. 225 menos 113, vocês vão saber o resultado. E na C, quantas borrachas há a mais que apontadores? 225 menos 77, que são o número de apontadores, tá bom? Só isso, tranquilinho. Mandem fotos se vocês quiserem correção individual, se não, só clica em atividade concluída, tá certo? Beijos e até a nossa próxima aula.